Boa tarde, a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo para você, meu amigo, minha amiga. São 12 horas 23 minutos aqui na cidade de Governador Valadares. O clima tá, o sol quente, são 30 graus, céu nublado, mas não tem previsão de chuva. Parece que já estamos mais de 150 dias, eu penso, ou mais, sem chuva aqui nesse lugar. Só o sangue do Cordeiro. Eu já quero cumprimentar você e te pedir, meu amigo, para nós meditar junto numa palavra no Evangelho de João, capítulo 21, a partir do versículo 19, convido você para meditar. Você pode ler todo o capítulo. Nós fazemos uma reflexão junto nessa tarde a respeito desse assunto. É um assunto muito interessante, muito interessante. Fala a respeito de preocupação. A respeito de preocupação. E muitas das vezes nós preocupamos com coisas indevidas que nós não temos nada que preocupar. E a Bíblia nos chama a atenção a respeito disso aqui, não é? Evangelho de João, capítulo 21. Deus tem uma palavra para o teu coração. Deus tem algo através da minha vida para a sua vida nessa tarde. Hoje é sexta-feira e Deus, Ele quer entrar no seu lar, na sua família. Ele está querendo entrar, basta você abrir a porta, basta você dar espaço para Ele falar contigo, para Ele levar ao teu entendimento aquilo que Ele tem para você, para a tua família, os teus negócios. E no final, você continue que nós vamos fazer uma oração em prol da tua vida, do teu ministério, dos teus negócios, das coisas da sua vida. Amém? Então vamos lá. No versículo 15, Pedro e o discípulo amado. O discípulo amado você sabe que é João. João era uma pessoa amorosa que estava sempre ao lado de Jesus, sempre reclinando a cabeça nos peitos de Jesus. Eu creio que ele era assim com todos, né? E a história aqui está relacionada aos dois discípulos. Aqui no versículo 19, disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Então, como a palavra de Deus ela está sendo bem clara para nós sabemos que essa passagem aqui já se refere à ressurreição de Cristo. Pedro havia saído porque tinha negado e tinha voltado para a pescaria. Jesus tinha voltado a encontrar com Pedro e os demais ali na pescaria. Jesus tinha dado uma ordem para tornar a pescar, porque eles haviam pescado a noite toda e não teve êxito. Tem tempo que a gente tem êxito em alguma coisa, tem tempo que a gente não tem, porque não é tempo de Deus para a gente, para aquela situação, para aquele negócio. Então a palavra de Deus revela isso para nós também, que tudo é tempo de Deus. Não adianta você se apavorar, não adianta você estressar, não adianta você recorrer a outra e outra coisa. Então aqui fala a respeito desse assunto. E aí
Jesus, como sempre, está dialogando comigo, com você. Ele gosta de dialogar com a gente, ele gosta de ouvir nós, ele gosta de responder para nós. A Bíblia nos ensina isso, né? Então Pedro aqui estava ouvindo Jesus já falar a respeito da morte a qual ele iria enfrentar para frente. Nós todos temos um martírio um dia, irmãos. Todo. Nós não nascemos. A única pessoa na Bíblia que foi arrebatado foi Elias e Enoque. Enoque porque andava com Deus, e Elias também certamente andava com Deus. E ele preferiu arrebatá-los para ele, porque alguns historiadores, a gente pensa que vai ser as duas testemunhas do tempo final. Não sei, né? Mas nós temos um tempo para nós. Você não vai viver nessa terra eternamente, eu não vou. Não sabemos qual o tempo, qual a data. Por isso que nós temos que estar atentos, temos que ser vigilante, sóbrio, para que a hora que a trombeta tocar para mim e para você, nós estejamos preparados. Mas aqui o Senhor fala com Pedro a respeito do martírio dele. Fala a respeito da velhice. Se você ler bem, entender bem esse texto bíblico aqui, esse versículo, você vai entender que fala a respeito da velhice também. Ele dá uma palavra aqui em cima da velhice, que enquanto nós temos condições de caminhar por nós mesmos, com nossas próprias pernas, amém? Mas vai chegar uma época que, não sei se você ou eu vai chegar esse tempo, mas chega uma época que nós vamos ser guiados, às vezes, por filhos, por netos, por alguém que nós não vamos ter condições de ir e vir sozinhos, né? Existe uma idade aí de idoso, a partir dos 70, 80 é cancerinfado, e aí às vezes a gente fica debilitado e precisamos de alguém. E Deus, pela tua infinita graça e misericórdia, Ele diz nos Salmos que Ele não desampara o velho. Não pensa que você, idoso, está desamparado. Se você guarda e medita na palavra do Senhor de dia e de noite, você tem a proteção do Todo-Poderoso. O Senhor falou isso para Davi e para outras. Então aqui Jesus dá essa introdução aqui. Ele fala com Pedro, conversando com Pedro. Aí o versículo 20, presta atenção para você ver, fala assim: então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava. Quem é que estava seguindo eles? Quem é que estava com eles ali? Né? Pedro, pelo que a gente olha aqui nesse versículo 20, a gente acha que Pedro se achou sozinho, que estava só ele com Jesus. Mas depois daquele diálogo ali que Jesus falou com ele, esse versículo se refere à morte de Pedro, o martírio de Pedro futuramente, que ele ia ser levado por alguém para onde ele não queria ir, ele ia ser levado. E aí Pedro percebe que João estava seguindo eles ali. Você entendeu? Então Pedro, voltando-se, viu também ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, que era João, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus. A proximidade de João era muito. Aproveitando aquela ceia que teve da Páscoa, João aproveitava e ficava bem pertinho de Jesus. Queria ser eu também, porque se eu tivesse lá, eu ia procurar estar do lado dele, abraçando, né? Encostando a cabeça sobre ele todo o tempo. João foi, inteligentíssimo. Mas o que nos chama a atenção aqui é a preocupação de Pedro com o futuro de João. A preocupação de Pedro com o futuro de João. Quer ver? Versículo, aí fala assim: reclina
Vamos ler de novo. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, que era João, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo, versículo 21, vendo, pois, Pedro, perguntou a Jesus: e quanto a este? João fez uma pergunta para Jesus e Pedro fez uma pergunta. Pedro fez uma pergunta para Jesus sobre João. Né? E quanto a esse? Ele foi até um pouco irônico, parece. E quanto a esse? Né? Eles eram amigos, eram discípulos, companheiros. Ele podia ter feito a pergunta de uma outra forma, penso eu. Mas ele pergunta: e quanto a este, Jesus? Quanto a este aí? Né? Aí, versículo 22, responde Jesus. Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Meu Deus, Jesus também tinha umas respostas, meu pai, categóricas. Ele não deixava barato as coisas, não. Se desse para responder, ele respondia, como se diz o ditado de ouro, na lata. O que te importa, Pedro? Você preocupar com João, com o futuro de João. É isso que Jesus está falando aqui. Se você ler aí, você vai entender. O que te importa, Pedro? O que te importa? Por que você não cuida da sua vida? É tipo assim: por que você não cuida da tua vida? Por que você, né? Logo em seguida ele fala assim: por que te importas, Pedro? Segue-me. O teu trabalho é me seguir. O teu trabalho, a tua função, o teu objetivo, Pedro, é me seguir. Não é ficar preocupado com o futuro de João ou com isso ou aquilo, não. Não é linda essa palavra? Eu nunca tinha parado para meditar nessa palavra. E muitas das vezes nós preocupamos. Primeiro que a salvação é individual. Não depende de eu ficar agarrado no fulano que ora muito, que ora pouco, que isso e aquilo. Não. Não adianta ninguém ficar agarrado em mim, né? Não, pode estar junto, porque se eu trago edificação para a sua vida, você pode estar junto. E eu, idem. Eu também quero estar ao lado de pessoas que me trazem segurança na área espiritual, né? Que é o caso de João, ficava agarrado com Jesus. Mas às vezes, irmãos, nós preocupamos com coisas que não tem nada a ver com a nossa vida. Infelizmente, nós, seres humanos, nós temos esse defeito, que é um defeito, olha, um defeito grande de nós preocupar com o irmão, com a irmãzinha, com o fulano, com o cicrano. Às vezes nós queremos até pegar o problema da pessoa e trazer para nós, não é? Às vezes nós queremos isso, fazer isso, a preocupação. A preocupação com a vida espiritual da pessoa, com a financeira da pessoa, com o casamento da pessoa, com o modo que a pessoa vive ou deixa de viver, com a roupa que a pessoa veste, com as vestimentas da pessoa, com o jeito que a pessoa se procede. Aí nós preocupamos e esquecemos de seguir a Jesus, que é o objetivo nosso, que aceitamos Ele como Salvador, é seguir Ele. Olha aqui de novo, versículo 22, você vai ler aí, isso é tremendo. Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça, depende de Jesus. Jesus é que manda na situação, Ele é o soberano. É Ele que resolve a minha e a sua situação.
É ele que sabe se o fulano, o Bertano, o Cicrano vai permanecer. Ele está falando aqui, se eu quero que ele permaneça, tipo assim, é um problema meu, né? É um problema meu, é um problema do meu pai que está lá no céu, o juiz dos juízes. É problema nosso, isso não é problema seu. Aí ele fala assim, quer ver? Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quem te importa? Olha, quanto a ti, segue-me. É linda essa palavra, irmãos. Isso aí me renovou minha vida hoje, nessa sexta-feira. Isso aí me deu um renovo, que às vezes eu preocupo. Às vezes eu fico preocupado com meu irmão Josué, com meu irmão, com a minha irmã fulana, com alguém da igreja, alguém do lugar onde eu congrego. Às vezes eu quero me preocupar. E nosso assunto, irmãos, não é preocupar com ninguém. Não. Não é preocupar não, nem com ninguém da família, é confiar. Porque a partir do momento que nós confiamos, penso eu assim, a partir do momento que nós confiamos, que nós deixamos de confiar e passamos a trazer aquele problema e preocupar, perder noite de sono, entrar em ansiedade, entrar até em depressão por causa daquele problema do fulano, do Bertano, do Cicrano, eu acredito que nós estamos deixando de confiar inteiramente na pessoa de Jesus, porque é problema dele. O meu assunto e o seu é orar. Se o fulano me impede oração, não é para me preocupar e ficar comentando sobre o assunto da fulana, da cicrana, do Bertano, não. Não, é para mim orar. Orar quer dizer descansar, você falar, você apresentar aquele assunto diante do Senhor, né? E o Senhor que conhece todas as coisas, porque antes que sai a palavra da nossa boca, ele já conhece, então ele vai resolver a situação lá. Não é o que ele fala no Salmo 37? Salmo 137 encaixa em tudo enquanto é esses problemas, essa situação. Ele encaixa. Por quê? Porque ele fala, entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então, eu tenho que preocupar com nada em seguir a Jesus. Essa é a minha preocupação que está falando aqui no final do versículo. Né? Quanto a ti, segue-me. Quanto a ti, Pedro, quanto a você, Pedro, você está preocupando com o futuro de João para quê? Se eu quero que ele fique até que eu venha, né, ele vai ficar até que eu venha. Se eu não quero, ele vai partir, alguma coisa assim. Mas quanto a ti, a você, preocupa em me seguir. Jesus está falando isso para mim e para você. Larga nas mãos de Jesus. Mateus parece que 8 ou 15, não sei, fala para nós largar os pés de Jesus, a cruz, largar no altar do Senhor. Entrega, seja seu problema, seja o problema do teu filho, do teu esposo ou da tua esposa, seja o problema de quem quer que seja, não carrega dificuldade para a sua vida espiritual, financeira, conjugal. Não faz isso não, irmão. Não faz isso não, irmãzinha. Teu problema, a tua situação é seguir Jesus. É você procurar estar seguindo ele. Porque se você seguir ele, se você estiver seguindo a Jesus Cristo, você não vai ter tempo. Você não vai ter tempo para ficar preocupado com o Leôncio, com o fulano que pecou, com o fulano que não pecou, com o fulano... Não, você não vai ter tempo para olhar defeito da igreja, você não vai ter... Não. Por isso que ele falou com Pedro. É isso que Jesus está falando. Segue-me, Pedro. Quanto a ti, segue-me. Larga a vida de João para lá. Isso eu resolvo, isso
eu dou a solução necessária na hora certa, no momento certo. É isso que ele está falando para nós. Para nós seguir ele e deixar de preocupar disso e daquilo outro, né? Para nossa mente ficar tranquila, para nós viver em paz. Porque quando nós seguimos Jesus, ele tira o nosso fardo pesado e coloca o fardo leve dele, e a paz, que excede todo entendimento, ele joga para dentro de nós. Quando nós preocupamos em seguir ele. Entendeu? Então olha para você ver que palavra linda que Jesus trouxe ao meu coração nessa tarde. Eu quero seguir a Jesus, eu quero esquecer de problemas. Às vezes a gente preocupa com a saúde, preocupa porque está emagrecendo, porque está engordando demais. É um tanto de preocupação aí que traz depressão, ansiedade demais da conta. A ansiedade, você sabe, a ansiedade ela é provocada por preocupação. Às vezes você preocupa com um problema que nem aconteceu ainda, por uma coisa que vai resolver lá no futuro. Você já está preocupado hoje. Aí entra em ansiedade, você perde a paz, perde a estribeira, em vez de seguir a Jesus. Então a palavra hoje é: segue-me. Jesus falando para você e para mim, amém? Que Deus abençoe a tua tarde, né? Poderosamente. Vamos orar? Pai querido, Deus soberano, em nome do teu Filho Jesus Cristo, Pai, eu quero te agradecer pela porção da tua palavra, por essa palavra gostosa, por essa palavra agradável, por esse conselho que o Senhor, aleluia, como nosso pastor, como nosso pai, como nosso amigo, como nosso fiel companheiro, está trazendo para nós, despreocupar com tudo enquanto é situação e problema dessa vida e seguir o Senhor, que as outras coisas o Senhor vai resolvendo passo a passo, a minha, do fulano, do Bertano. Em nome de Jesus Cristo, toma essa família nas tuas mãos, esse irmão, essa irmã, salva, liberta e cura, restaura, traz, Pai querido, paz a essa família, que todo espírito de separação, de divórcio, briga, contenda, confusão, cai por terra em nome de Jesus Cristo. Desperta a tua igreja, Pai, a orar, a jejuar e a vigiar, Pai, porque às vezes nós oramos, jejuamos, mas não vigiamos com a nossa língua, com o nosso olhar, com o nosso procedimento. Desperta a nós, Pai, e traga para nós uma sexta-feira, um final de semana abençoadíssimo. Que Deus te abençoe. Um beijo do pastor Leôncio Gama e até